Oi, eu sou Esther e você está ouvindo o Pod Mundo. O episódio de hoje é sobre o retorno do Talibã e a saída das tropas americanas do Afeganistão. Olá, o meu nome é Geraldo. E eu sou Esther. Hoje nós falaremos sobre um assunto que muito foi veiculado nos últimos meses, que é o retorno do Talibã e a retirada das tropas americanas do Afeganistão. O retorno do grupo extremista ao poder no Afeganistão e a retirada das tropas norte-americanas trouxe mais preocupação no mundo, principalmente para as organizações dos direitos humanos. E para clarear esse assunto, nós trouxemos o professor Dr. Daniel De Luca, que leciona na área das relações internacionais, para discutir um pouco sobre como acontece os motivos do retorno desse poder talibânico ao Afeganistão e a retirada das tropas americanas. Professor Daniel, pode se apresentar para nós? Tá bom. Meu nome é Daniel De Luca, sou professor da Unilab, minha cadeira no curso de Relações Internacionais Geografia Política e Geopolíticas do Sul Global. Eu tenho uma formação em Geografia e também em Ciências Sociais, né? Tenho duas formações. Minha pesquisa de doutorado foi sobre Timor, né? Um país que fica no Sudeste Asiático. Eu trabalhei lá, vivi lá, fiz pesquisa lá. E sou professor também na Universidade Nacional de Timor-Leste. Atualmente sou coordenador do curso de Relações Internacionais e acho esse projeto muito bacana, esse projeto de extensão, né, do Pod Mundo. Queria parabenizar aí já você, Esther, o Geraldo e a coordenadora também, a professora Mariana, minha parceira no colegiado, por esse projeto. Muito legal. Professor Daniel, o que é Talibã e quando surge a sua relação com os Estados Unidos da América? O Talibã, hoje, ele é a principal força política no território afegão. A presença dele remonta aos anos 80, né, enquanto um grupo organizado, politicamente, militarmente. A presença dele, ele se organizou durante 10 anos de guerra, a invasão soviética ao Afeganistão, né, que foi de 79 a 89, foi a terceira guerra quente das guerras frias, né, se fala, né, na história das relações internacionais, tiveram 3 grandes guerras quentes entre as superpotências, né, a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã e a Guerra do Afeganistão, no qual as superpotências, Estados Unidos e Rússia, investiram diretamente aí nesses territórios para estabelecer conflitos abertos. A questão é que também houveram outras guerras, né, guerras civis, né, próprio em Angola, em outros contextos que isso aconteceu, mas a intervenção foi muito menor das superpotências, né? Mas no caso do Afeganistão é evidente essa presença, essa intervenção soviética lá aconteceu em 79, e Estados Unidos, e não só Estados Unidos, né, iniciou com o Paquistão, posteriormente Irã, e depois os Estados Unidos e Inglaterra também, e outros países do Ocidente, começaram a financiar fortemente grupos rivais, né, os senhores da guerra, rivais do território afegão, para fazer frente ao governo socialista que havia se instalado no Afeganistão. Esses grupos que eram apoiados pelos Estados Unidos, pelas potências ocidentais, eram chamados de mujahidins, que são combatentes da Guerra Santa, né, da Jihad. O Talibã, ele é um desses grupos, mujahidins, né, que se tornou o principal. Ele assumiu gradativamente uma hegemonia entre os outros grupos. Nos anos 90, essa hegemonia ela é estabelecida, né? Quando a União Soviética sai, tem uma guerra civil. A União Soviética sai em 89, né? O Talibã já existia, assim como outros grupos também de mujahidins. A União Soviética sai com o colapso da União, né, do bloco socialista, né, ao final da Guerra Fria. E estabelece uma espécie de guerra civil no território. O Talibã vai assumindo essa hegemonia em relação a outros grupos. O Talibã, ele é um grupo formado por membros da etnia Pashtun, que é a maior etnia afegã. Inclusive se mistura a própria definição do que é a nacionalidade afegã, de certo modo. Mas, e aí o Talibã toma Cabul nos anos 90, né, e ganha o poder exclusivo aí, do território nesse período. O Talibã também é caracterizado... o Talibã significa estudantes, né, porque esse grupo de militares, é um grupo político, miliciano também, ele se recruta, né, estudantes, jovens, na verdade órfãos das guerras,
são incorporados inicialmente para estudar, para alimentar, e depois viram mão de obra do exército, né? Então, e esse grupo tem esse nome. E ele, nos anos 90, ele toma Cabul, portanto, e ganha essa hegemonia no território. O Talibã também se caracteriza justamente por essa vertente, uma leitura radical do Islã. Esse é um aspecto importante, né? Toda religião, ela é muito plural. Dentro de uma própria denominação religiosa, a gente tem pluralidades, divisões de leituras dos textos sagrados. No caso do Talibã, ele tem uma leitura tradicional e muito radical do Islã, de uma tradição sunita, isso é importante destacar, né? Ainda que no Afeganistão a gente tenha 20% da população de tradição xiita, até por conta da vizinhança com o Irã, mas tem uma tradição o Talibã está vinculado principalmente a uma tradição sunita de uma leitura mais radical, mais conservadora, e com a instalação do poder nos anos 90 do Talibã, teve um impacto muito grande no campo dos direitos humanos, né? Se destruiu sítios arqueológicos, se proibiu circulação de filmes, de músicas, de espaços públicos, de lazer, onde teve mais impacto nesse sentido foi a situação das mulheres, né? A situação das mulheres. Então, as mulheres foram proibidas de sair de casa, foram proibidas de frequentar escolas. Elas podiam sair de casa, acompanhada dos maridos, acompanhada dos homens, né? Então tem uma tutela compulsória das mulheres nesse sentido, e tinham que ser cobertas dos pés à cabeça, né? Por burcas e tal. Então tem uma espécie de apartheid estabelecido em relação às mulheres, né? Que tem a ver com essa leitura radical do Corão. Então a gente acho que no primeiro momento a gente pode caracterizar o Talibã com esses elementos, mas é importante destacar que, como qualquer organização política, cultural e militar, o Talibã também é uma organização que vai se alterando no tempo, vai se adaptando também historicamente com os vários atores e os contextos no qual ele tem que dialogar. A ocupação norte-americana no Afeganistão é considerada a guerra mais longa dos Estados Unidos. O que justifica essa permanência e os interesses americanos no local? Tá, vamos por partes. Tem uma coisa que eu acho sempre importante retomar essa história, né? A história de longa duração, né? O Afeganistão, ele está num território, ele tem a posição dele geopolítica estratégica. Se vocês olharem no mapa, normalmente se anuncia o Afeganistão como um país situado na Ásia Central, o que é correto, mas não exatamente correto. Muitas vezes também se anuncia o Afeganistão como parte do Oriente Médio, o que é correto, mas também não é exatamente correto. Há mapas que colocam o Afeganistão no Oriente Médio, há mapas que colocam o Afeganistão na Ásia Central, e ainda há mapas que colocam o Afeganistão no sul da Ásia. De fato, ele é um país que está no entroncamento interregional entre três grandes regiões, que é o sul da Ásia, que é no Paquistão e Índia, o Oriente Médio, que é o principal país fronteiriço é o próprio Irã, mas também ele faz fronteira com a Ásia Central, que são as 5 ex-repúblicas socialistas soviéticas, né? Tajiquistão, Turcomenistão e os outros países estão, né? Que depois que ficaram independentes eles se transformaram com esse sufixo estão. Mas ele tem um papel estratégico, e desde o século XIX, ele ganhou, desde o começo do século XX e tal, o título de cemitério de impérios, porque ele funcionou, a independência do Afeganistão no começo do século XX, por exemplo, ela foi apoiada pelas nações, pelo Conselho das Nações Ocidentais, com interesse britânico, para impedir justamente a expansão do Império Russo para a Ásia, né? A Rússia sempre tem até hoje interesse em ter acesso a águas quentes, tá? Porque ela tem acesso sempre a águas congeladas, águas muito frias, que só podem usar os portos em certas épocas do ano. Então a Rússia sempre teve interesse em ter acesso ao Oceano Índico. E o Afeganistão ele foi reconhecido a independência dele em 1919 como uma espécie de estado tampão entre o Império Russo e o vice-reino da Índia, tá? Que fazia parte do Império Britânico. E a Rússia sempre teve interesse. Com a derrota da União Soviética, a saída da União Soviética em 1989, essa ideia também ela é reforçada, ou seja, o Império Socialista ele foi derrotado também no Afeganistão. A invasão dos Estados Unidos
em 2001, exatamente um mês depois do ataque às Torres Gêmeas, né, em 11 de setembro, ela também é uma retomada, uma tentativa de retomar a presença norte-americana naquela região e também, de certo modo, garantir algum tipo de hegemonia numa região que, naquele momento, estava um pouco assim, desarticulada por conta da própria ruína do Império, da União Soviética. Mas a invasão dos Estados Unidos também ela se dá num contexto muito específico, né? De 2001 a 2021, a gente tem 20 anos, é a maior guerra contínua que os Estados Unidos já se envolveu. Ele nunca se envolveu numa guerra tão longa e de maneira direta, de forma tão contínua, quanto foi no Afeganistão. E a saída dos Estados Unidos é vista como tem um impacto importante, né? Nos anos da ocupação dos Estados Unidos, os Estados Unidos e outras potências ocidentais, né, construiu-se um governo civil ali no Afeganistão, com uma constituição que foi criada na Europa, aos moldes liberais, né, se assumiu aí a missão de reconstruir o país. O Talibã ele foi retirado do poder, né, sob a justificativa de apoiar o terrorismo, de apoiar e de fato, né, auxiliava Osama Bin Laden, né, mas ele se recolheu para o interior e estabeleceu uma resistência no interior do país, assim como ele também estabeleceu a resistência à própria União Soviética nos 10 anos que foram ocupados pela União Soviética, né? Mas nesses 20 anos de ocupação dos Estados Unidos, a economia do Afeganistão cresceu muito, melhorou a expectativa de vida, a mortalidade infantil, a alfabetização das mulheres, né? Mas o gasto público do país é basicamente feito por doações internacionais. E a primeira transferência democrática de poder no Afeganistão aconteceu em 2014. E aí a gente pensa a presença dos Estados Unidos nesses 20 anos, a gente tem que pensar também as mudanças da política externa norte-americana, né? Então, a invasão norte-americana no Afeganistão ocorreu durante a gestão de Bush. Depois a gente teve Obama. Já na gestão Obama, a política externa dos Estados Unidos já se tinha um interesse de dar mais atenção para a região da Ásia-Pacífico, né? O foco, a prioridade da política externa no governo Obama já foi anunciada, pelo menos, em termos do pivô para a Ásia. Depois teve o Trump, que mudou uma política externa também norte-americana, America First, né? América em primeiro lugar, e com um discurso nacionalista muito grande. E agora com a gestão Biden, que foi vice do Obama. E, em verdade, durante a gestão Barack Obama nos Estados Unidos, Biden, como vice, já anunciava, já demandava a saída das tropas norte-americanas do Afeganistão. Mas na gestão Trump, ainda, com Bin Laden morto, mas já estava morto, o Talibã já estava fora do poder, né, o país um pouco, né, muito parcialmente estruturado, né, visto que já tinha uma transferência democrática, uma constituição. Os Estados Unidos, aí, com Trump, começam a estabelecer o diálogo para a retirada definitiva do Talibã, do Afeganistão, mas o Talibã sempre esteve na mesa de negociações. O Talibã sempre esteve na mesa de negociações. Isso é uma coisa importante, porque os Estados Unidos invadem o país para tirar o Talibã do poder, mas aí, na hora que sai, negocia com o Talibã. É um paradoxo fundamental para a gente entender o que está acontecendo no Afeganistão hoje. E a estratégia dos Estados Unidos nesses 20 anos foi fortalecer o governo e o exército do país para evitar o retorno do Talibã. Isso é uma coisa interessante também. E o Biden, a saída do afegão, a saída do exército norte-americano do território afegão, está vinculado também a esse processo mais longo. Agora, uma coisa importante que a gente não entende a ocupação dos Estados Unidos, a invasão dos Estados Unidos ao Afeganistão, se a gente não compreende a ocupação também dos Estados Unidos na região, né? Então, 2001 tem a ocupação no Afeganistão, mas 2003 tem a invasão dos Estados Unidos ao Iraque. Tem um impacto muito importante, inclusive aquele diplomata Sérgio Vieira de Mello, brasileiro, ele é morto nesse contexto da invasão, né, de atentados, um atentado a uma sede da ONU, e posteriormente os Estados Unidos também, as forças militares norte-americanas, a intervenção norte-americana na própria Síria.
né? Então, esse conjunto tem que ser pensado, esses espaços de intervenção norte-americanos têm que ser pensados em conjunto. E esses espaços estão sendo recuados, estão sendo recuados, né? Tanto no Iraque, quanto na Síria e agora no Afeganistão, né? Mais recentemente, em agosto, né? Isso aconteceu no Afeganistão. Eu não sei se eu me baguncei aqui na pergunta, mas o que eu queria chamar a atenção aqui é que nesses 20 anos de presença norte-americana se anunciou o motivo, as justificativas da invasão, a justificativa de qualquer guerra, a guerra é um fenômeno muito complexo, né? É um fenômeno complexo, sobretudo uma guerra tão longa, aí de 20 anos, ela é motivada por muitas razões. A guerra é um fenômeno complexo, multidimensional, nas relações internacionais a gente tem que reconhecer isso, e as justificativas para essa invasão, elas foram muitas, né? As públicas, né? As mais marteladas e repetidas, como uma espécie de mantra, guerra ao terror. Eu me formei na universidade com esse mantra, né? Desde 2001, estava na universidade, né? Quando as torres gêmeas caíram, se falava repetidamente na guerra ao terror. Durante esses 20 anos, a guerra ao terror foi um elemento fundamental que pautou não só a invasão ao Afeganistão, mas também ao Iraque, a presença na Síria, em outros contextos também, na África, tá? Mas outras justificativas também tem um espírito de vingança, né, de dar troco aos responsáveis pelos 11 de setembro, que isso moveu o nacionalismo norte-americano, né, numa empreitada quase uníssona dentro dos Estados Unidos. Muitos críticos nos Estados Unidos, que viviam nos Estados Unidos, que eram críticos a essa ação, a invasão no Afeganistão, falando que isso seria vingança, essa guerra tinha um caráter de vingança, eles foram perseguidos, tá? Tinha nessa justificativa também da invasão, se tinha também um argumento de se levar à democracia, de se construir uma nova nação no Afeganistão, se construir um país livre no Afeganistão. A própria esposa do W. Bush tem um texto muito legal da Lila Bu Lukhot, chama As Mulheres Muçulmanas, as mulheres que usam véu precisam ser salvas, que é um diálogo com a esposa do W. Bush, né? Uma crítica à esposa do W. Bush. A esposa do W. Bush falava que o objetivo da invasão era a libertação das mulheres afegãs, né? Vamos desvelar as mulheres afegãs, vamos libertá-las das burcas, do apartheid no qual elas vivem, né? É uma espécie de discurso aí que reconhecia a missão civilizadora norte-americana como parte do fardo da mulher branca, que deveria salvar as mulheres que usam burca. Esse último discurso, particularmente, ele permanece bem atual, vocês devem ter visto na mídia isso. Mas também havia interesses econômicos outros dos Estados Unidos, né, que nem sempre eram evidenciados, sobretudo no que se refere ao petróleo, né? Hoje os Estados Unidos já tem uma produção de petróleo autônoma que era muito diferente do que acontecia em 2001, mas é o interesse do petróleo, a preocupação de garantir a hegemonia ocidental ali no Oriente Médio, na Ásia Central, sobretudo no momento em que a Rússia tinha recuado, né, a sua presença na Ásia Central, tentativa de retomar um protagonismo também unilateral norte-americano na política internacional, no contexto da pós-Guerra Fria. No pós-Guerra Fria a gente viu a abertura, né, um momento de globalização neoliberal, de aspecto multilateral. Em 2001, a invasão, portanto, ao Afeganistão abre essa nova etapa aí de guerra ao terror e de protagonismo norte-americano, de um reforço unilateral dos Estados Unidos. Então, e também há motivações domésticas nos Estados Unidos, que eu já comentei brevemente, que é esse apoio interno que era muito importante para o Bush, né, mobilizando aí esse nacionalismo ufanista estadunidense, para garantir, que teve efeitos, né, que teve efeitos positivos e negativos nas eleições. Por outro lado, também o setor armamentista nos Estados Unidos é muito importante, né, e se mobilizou todo o setor econômico de mercenários, da indústria da guerra. A economia norte-americana é uma economia da guerra, né, na história dos Estados Unidos, aí, século XIX, século XX, os Estados Unidos sempre estiveram diretamente envolvidos em guerra, dentro e fora do território. Então, eu acho que é importante pensar, esses discursos foram lançados em 2001, quando foi invadido, mas hoje esses discursos eles caíram por terra,
a saída de Biden, né, no discurso do Biden, ele falou que a missão não era reconstruir a democracia, não era construir uma nação, que a culpa pelo que está acontecendo ao Afeganistão era culpa dos próprios afegãos, né? Dramático o que foi dito, né? Ou seja, negando tudo aquilo reconhecendo que havia sido falso, que a proposta inicial não era aquela. Então, eu acho que tem várias maneiras de se fazer uma avaliação desses 20 anos da ocupação norte-americana. Se pode contrapor as justificativas de entrada e as justificativas de saída. Dá para a gente pensar a mudança da política externa norte-americana nesses 20 anos. Dá para a gente pensar a própria presença norte-americana na Ásia, e aí no século XX. Há analistas, inclusive, que falam que essa derrocada, a saída dos Estados Unidos, ela representaria o início do declínio do Império Americano. De fato, pensando na competição e nessa concorrência, na confrontação global com a China hoje. Tá? Então, tem várias formas de a gente perspectivar isso, né? Eu, particularmente, acho interessante a gente não olhar só para os Estados Unidos, né? Mas eu acho que é importante, é necessário olhar para os Estados Unidos, não dá para não olhar, porque ele é o principal pivô, e era até então o principal pivô na região, mas está deixando de ser. E outros atores estão aparecendo. Eu acho interessante a gente pensar nesses outros atores. Geopoliticamente falando, o que representa a retirada das forças norte-americanas no Afeganistão para os países vizinhos, como Paquistão, Turcomenistão e Irã? Existe a possibilidade do Talibã disseminar a sua influência sobre esses países? Caso sim, o que esse avanço do Talibã ameaça os interesses dos Estados Unidos no Médio Oriente? Perfeito, Geraldo. Perfeito. Acho que são duas coisas que eu queria falar um pouco antes de responder diretamente a tua questão. Uma primeira é pensar o lugar do Talibã, né? O Talibã assumiu Cabul, mas a capilaridade dele no território continua muito... Não continua ainda... O território tem pouca infraestrutura. Ele ganhou uma infraestrutura muito grande em termos de estrada durante esses 20 anos, com investimento internacional de grande porte, mas a capilaridade do Talibã ainda no território é pouca, e há muitos grupos armados que resistem ao Talibã. Tá? Então, vamos falar que essa dinâmica de disputa por poder e território e recursos no Afeganistão, que é uma dinâmica e aí, de longa duração, como eu estava falando, que dá para a gente pensar desde o século XIX, século XX, tem algumas lógicas que se reproduzem ainda hoje. Então, tem senhores da guerra, sobretudo na região norte, no nordeste, né, do Talibã, que é uma região super montanhosa, que resistem muito ao poder do Talibã instaurado em Cabul. E o Talibã vai ter dificuldades em se manter no poder, visto que toda a equipe técnica, corpo administrativo do Estado afegão fugiu. A saída dos Estados Unidos foi dramática, vocês viram as cenas, né? As pessoas penduradas no avião, foi uma crise humanitária que está instaurada no país hoje, as pessoas penduradas no avião, fugindo. O primeiro-ministro lá do Afeganistão, o presidente, ele fugiu do país com milhões de dólares, né? E os Estados Unidos não acolheu os afegãos que estavam colaborando com a ocupação norte-americana, pelo contrário, né? Teve um ato que foi dramático, a inteligência norte-americana deu ao Talibã uma lista com o nome dos afegãos que colaboravam no governo pró-Estados Unidos, né? Sob a justificativa de que essa lista seria para os talibãs facilitarem a fuga, a saída desses afegãos do território. Só que essa lista, na verdade, ela funcionou como uma lista de perseguição, né? Os talibãs agora tinham um nome dos colaboracionistas a quem perseguir, tá? A quem perseguir, como traidores, né? Aqueles que colaboraram no governo pró-Ocidente, hoje eles são lidos pelas forças talibãs, né, como traidores. Então, essa saída dos Estados Unidos foi uma saída dramática, que mudou o cenário, e o grupo que está no poder, o Talibã, ele precisa de um corpo técnico para tocar um Estado-nação, né? Tem uma ausência de corpo técnico, tem uma dificuldade de abastecimento muito grande das cidades. Cabul sofre blackouts sucessivos, sofre atentados, né, do Estado Islâmico, de outros grupos que são rivais do Talibã.
Então o Talibã também não está resolvida a situação para o Talibã, então ele, só para questionar um pouco esse poder que a gente pode achar que o Talibã se estabeleceu. Esse é um primeiro ponto que eu queria colocar. Um segundo ponto, que é para a gente pensar, que tem a ver com o comentário anterior, para a gente pensar, tem um autor que eu gosto muito das relações internacionais, que é o Amitav Acharya. Ele é um indiano que propõe relações internacionais globais. Ele foi o primeiro, inclusive, presidente da ISA, a International Studies Association, não ocidental. Ele foi o único, por enquanto, presidente da ISA não ocidental. E ele vai falar, a teoria das relações internacionais é basicamente uma teoria ocidental, né? Então a gente tem que pensar teorias que emanam de outros lugares e olhar para as dinâmicas regionais, para os mundos regionais, é uma chave fundamental. É fundamental. Em termos de geopolítica, portanto, Geraldo, a questão que se coloca, eu acho que, primeiro, a localização, né? O Afeganistão é um país que tem um tamanho aí um pouco menor que Minas Gerais, tem uma população um pouquinho menor que São Paulo, é um território que está, como eu falei, está no cruzamento de 3 regiões, né? A Ásia Central, que ganhou uma relativa autonomia com o final da União Soviética, que é composta por 5 ex-repúblicas socialistas soviéticas, que são 5 países muçulmanos, o Oriente Médio, na fronteira com o Irã, e a Ásia do Sul, e aí com a presença forte do Paquistão e da Índia, que tem um conflito entre esses 2 países, são 2 países que têm arma nuclear, inclusive, né, que coloca também a questão numa outra escala. A gente tem que olhar nesse contexto aí, que eu acho importante para a gente entender qual a situação do Afeganistão. E nesse sentido, o Afeganistão é uma zona aí de grande atenção internacional, interesse político. Tem reservas pouco exploradas de cobre, de ouro, de petróleo, de gás natural, de urânio, de bauxita, de carvão, de minério de ferro, de lítio, de cromo, de chumbo, de zinco. Tem pedras preciosas, tá? Enxofre, gesso, mármore. Também, e aí também tem grandes plantações de papoula, que foram, historicamente, ainda são utilizadas pelo Talibã como uma forma de financiar a sua milícia, uma forma de financiar o seu grupo, a guerra que teve um conflito, né? E o Talibã hoje é o maior país do mundo produtor de heroína. A saída dos Estados Unidos alterou o tabuleiro geopolítico regional, de fato, fomentando o interesse de outros poderes, de outras potências, na ocupação desse vácuo que foi deixado. O Paquistão, o Irã, a Turquia estabeleceram imediatamente relações aí com o Talibã, mas a China e a Rússia tiveram um papel especial de destaque como uma espécie de supervisor diplomático da nova situação. O Talibã, vocês sabem aí, prometeu moderação, o que não é credível e não é verossímil, né, sem muito resultado para tentar mudar a sua imagem, sobretudo perante o Ocidente. Mas acho que um ator importante aí nesse novo cenário geopolítico é a China. Eu começo por ela. Tá? A China e o Afeganistão são países vizinhos. Eles têm 76, um pouco mais de 70 quilômetros de fronteira comum. Se vocês olharem o mapa do Afeganistão, no extremo leste tem uma tripa, assim, uma faixa de terra que é chamada de corredor de Wakhan, que é uma região super montanhosa que faz fronteira com a zona chinesa de Xinjiang. Essa fronteira é palco de atividades entre grupos extremistas uigures. E aí o receio chinês é que jihadistas uigures presentes também no Afeganistão e em outros países da Ásia Central se fortaleçam nessa região. Justamente porque a China também está sendo acusada, e faz tempo já, de genocídio contra o povo uigur. Então Pequim teme que os grupos islâmicos que operam em Xinjiang, no oeste da China, ganhem mais força, e aí estão interessados em investir no contra-terrorismo no Afeganistão, devido às atividades desses grupos extremistas uigures em Xinjiang. Também tem uma preocupação com o Partido Islâmico do Turquistão, que é uma organização islâmica fundada por jihadistas uigures. Então essa é uma preocupação chinesa, né? Essa contra-insurgência islâmica. Mas a China também tem interesse nos minérios, que eu já comentei, tá? Sobretudo de cobre no Afeganistão. E também o Afeganistão tem terras raras, né? E aí uma série de elementos que são insumos importantes na cadeia econômica, cadeia produtiva de alta tecnologia chinesa.
Uma outra grande questão é como uma coisa importante é o seguinte: o Afeganistão ele faz parte, e toda a Ásia Central faz parte do grande projeto da infraestrutura chinesa, que é chamada a Nova Rota da Seda, a Belt and Road Initiative, tá? Por falta de segurança desse período de ocupação norte-americana, os investimentos chineses foram muito pequenos no Afeganistão. Se tem uma expectativa de que a China comece a investir muito mais no Afeganistão hoje, né? A China investe muito na Ásia Central. O Cazaquistão é o país hoje na Ásia Central que recebe mais investimento chinês. O Cazaquistão é um país muito grande, com uma população pequena, e recebe muito investimento chinês. E a China tem um problema de muita dependência no Mar do Sul da China, que é por onde boa parte das mercadorias chinesas saem do país, né, para venda, e também que as matérias-primas chegam na China. Então, a China tem uma dependência do fluxo de mercadorias, de produtos no Mar do Sul da China, do Estreito de Malaca, tá? Que isso tem a ver com o cercamento, né, a geopolítica do Indo-Pacífico, do Quad, de contenção da expansão chinesa pela zona oceânica. Com a saída dos Estados Unidos, tem uma expectativa de que a Ásia Central e o Afeganistão sejam abertos como um espaço de maior investimento aí da Nova Rota da Seda para infraestruturas de escoamento de mercadorias. E caso se construa um ambiente político estável aí de poder no Talibã, a China vai encontrar uma solução à questão estratégica de escoamento. E pode, inclusive, consolidar a Xinjiang, né, como uma região mais estabilizada e de maior presença chinesa e da etnia Han, né? Esse é um aspecto importante, né? Outro ator importante regional é o Paquistão, né? O Paquistão historicamente financiou e ainda financia o Talibã, e ele tem um controle muito forte, né? Uma influência muito grande sobre o Talibã, e ele quer mais influência ainda sobre o Afeganistão, sobretudo para barrar os interesses indianos, tá? Os interesses indianos no Afeganistão. O Afeganistão ocupado pelos Estados Unidos era visto por Nova Delhi, pela Índia, como uma região estratégica de expansão dos interesses indianos na Ásia Central. Nova Delhi viu com muito maus olhos, né, a saída dos Estados Unidos, viu, né, e sem uma negociação, sem uma conversação com a Índia. Isso deixou a Índia em maus lençóis na região, né? E, por outro lado, o Paquistão ele ganhou mais prestígio devido a essa relação muito forte que tem com o Talibã. Existe um Talibã, inclusive, no Paquistão, né? Vamos lembrar que Osama Bin Laden foi morto no Paquistão, numa cidade próxima a Islamabad, né? A capital do Paquistão. Então, tem uma relação muito próxima do Paquistão com o Talibã. E isso foi visto positivamente, com ressalvas, né, em Islamabad. Há também uma identidade étnica de uma parte de afegãos no Paquistão. A fronteira entre os dois países, Paquistão e Afeganistão, é praticamente inexistente. O Paquistão usa essa proximidade étnica nos conflitos que tem com a Índia. E quando o Afeganistão foi invadido pelos Estados Unidos em 2001, muitos membros de grupos terroristas que estavam no Afeganistão buscaram refúgio no Paquistão, né? O próprio Osama Bin Laden, como eu citei. E o Paquistão agora tem a oportunidade de aumentar seu poder de barganha com as potências ocidentais, tá? Contudo, ou seja, a China, os Estados Unidos, a Inglaterra, elas estão buscando maior interlocução com o Islamabad, com o Paquistão, para tentar ter mais influência sobre o que está acontecendo no Afeganistão. Mas tem consequências domésticas muito preocupantes para o Paquistão, porque ele vai ter que, e já está tendo de administrar uma entrada gigante de refugiados pela fronteira. Tá? Isso, o Paquistão é um país, sobretudo nessa região de fronteira, uma região de baixo desenvolvimento social, econômico, e com grande presença de grupos armados. Então, essa questão é dramática para o Paquistão, que vai ter que lidar com isso. E o Paquistão está sendo diretamente afetado pelos eventos do Afeganistão. E essa questão do fluxo de refugiados, o aumento de ataques na região da fronteira, é um tema delicado.
o Paquistão já tem hoje mais de 3 milhões de refugiados afegãos e não quer, né, o ministro das Relações Exteriores do Paquistão já falou que não quer ter que hospedar mais gente. Na verdade, na região, tanto no Paquistão, sobretudo no Paquistão e no Irã, são países que estão recebendo muitos refugiados, que já recebiam durante a guerra e a ocupação, a invasão norte-americana, e hoje, com a saída também, com a mudança, também tem recebido um maior fluxo de refugiados. Mas, de maneira geral, o Paquistão tem ganhos em termos de credibilidade com as grandes potências, tá? A China, Estados Unidos e Reino Unido, sobretudo. A Índia, como eu já comentei, que não faz fronteira com o Paquistão, com o Afeganistão, perdão, mas ela está muito próxima do Afeganistão e via no Afeganistão ocupado, né, um Afeganistão pró-Ocidente, um dos seus principais aliados ali na Ásia Central. Como o Afeganistão era uma zona para o corredor de interesses econômicos da Índia na Ásia Central. Os Estados Unidos ele sempre teve muita dificuldade em estabelecer compromissos multilaterais, ainda tem na Ásia, tá? É uma questão delicada para a política externa norte-americana, e a Índia sempre cobrou muito dos Estados Unidos o maior compromisso de estabilidade na região. Essa saída dos Estados Unidos é vista como uma traição, tá, de seu parceiro regional, e ela ficou muito descontente com isso. E a mudança de governo no Afeganistão, portanto, interfere aí nos planos da Índia de ganhar influência na Ásia Central. E, por outro lado, tem impacto também na própria base doméstica aí do Modi, né, que é o primeiro-ministro indiano, ligado ao Partido Nacionalista Hindu. O Partido Nacionalista Hindu tanto tem essa confrontação, está no poder, tem uma confrontação da política externa com o Paquistão, por outro lado, tem uma confrontação interna com a minoria muçulmana, né? A gente fala que a Índia tem uma minoria muçulmana, mas vamos dizer que acho que é 12% da população indiana muçulmana, mas falar em minoria na Índia 12% é muita gente, né? A Índia, pelo que eu não estiver enganado, é o terceiro país com a maior população muçulmana do mundo. E tem uma perseguição muito grande aos muçulmanos na Índia, com queima de mesquitas, né? Isso desde a história da formação do Estado indiano, com a Paquistão da Índia, a divisão entre Paquistão e Índia. Mas a ascensão ao Talibã no poder no Afeganistão, esse estreitamento de laço entre Paquistão e Afeganistão, isso é visto com muito temor e com muito incômodo, né, para o nacionalismo hindu. E isso mobiliza, causa arrepios na Índia, e isso promove um descontentamento muito grande dos setores conservadores aí da base eleitoral do nacionalismo hindu. Sobretudo, o primeiro-ministro não quer divergir da base mais fiel, né, que guarda uma grande repulsa ao Talibã, né, essa base mais radicalizada, conservadora, ligado ao nacionalismo hindu. Outro ator importante na região aí é o Irã, que tem laços estreitos com o Talibã. Inclusive, o Irã foi acusado várias vezes de fornecer apoio financeiro e militar ao Talibã. Tem uma presença clandestina de forças, né, da Unidade Especial da Guarda Revolucionária Iraniana no Talibã, para promover os interesses iranianos. No Afeganistão, a maior parte da população é sunita, mas 20%, que não é pouca coisa, da população do Afegão é xiita, né? No Oriente Médio, as duas principais potências, Estados Islâmicos, né, Estados nacionais, não são nacionais porque no caso da Arábia Saudita é uma monarquia, mas as principais potências ali do Oriente Médio estão em disputa, né? Arábia Saudita e Irã. A Arábia Saudita é um país de maioria sunita e Irã de maioria xiita. Ambos irradiam disputam influência na Ásia Central, né? A Arábia Saudita difundindo seus ideais wahhabistas de radicalismo islâmico, e o Irã também ligado aos seus grupos xiitas, né? É provável que essa lógica de disputa de influência que ocorre já na Ásia Central, isso também aconteça com mais força agora no Afeganistão, né? Os desdobramentos ainda são poucos, né? A gente não tem muita ideia, mas de qualquer maneira o Irã é um país que foi muito afetado pela Covid, tá? Tem a economia ficou muito ruim nesses últimos 2-3 anos, e a capacidade também e disposição para acolher os refugiados afegãos não é grande, né? Os refugiados afegãos, fora que eles estão sendo acolhidos pelas potências, pelos países
extra-regionais, né? A maior parte da população que se refugia na região, principalmente no Paquistão e secundariamente no Irã. E na Ásia Central, como eu já comentei, o Afeganistão faz fronteira aí com 3 países, Tajiquistão, Uzbequistão e o Turcomenistão, que historicamente são protetorados russos ainda hoje, né? Só para vocês terem uma ideia, esses países, Tajiquistão, Uzbequistão e Turcomenistão, assim como o Cazaquistão e o Quirguistão, esses são países que faziam parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e ainda hoje os eventos internacionais, políticos, econômicos e mesmo acadêmicos entre esses países ocorrem em língua russa. Não acontecem em inglês, não acontecem em árabe, muito menos em turco, né? A Turquia também tenta estabelecer influência, né? Influência econômica, política, cultural na região, né? Trazendo um laço étnico, né, cultural com o Turcomenistão, mas quando ela vai falar com esses países, ela fala em russo. Isso é interessante, tá? E a estabilidade nessa área, portanto, na Ásia Central, é muito importante para a Rússia. Historicamente, a Ásia Central é uma região de influência russa, mas com uma avassaladora entrada de capital chinês. Essa região faz parte da nova Rota da Seda, como eu já comentei. E a Rússia, portanto, está preocupada aí com uma possível desestabilização promovida com a ascensão do Talibã, e ela acompanha de muito perto, inclusive promoveu exercícios militares, a Rússia, com apoio dos exércitos desses 3 países que fazem a fronteira norte com o Afeganistão, né, Tajiquistão, Uzbequistão e Turcomenistão. A Rússia também se interessa aí em fazer um contraponto ao poder dos Estados Unidos, para garantir esse círculo de influência, tentar expandi-lo, né, no sul da Ásia, no Oriente Médio e também no leste europeu, né? A questão, uma preocupação da Rússia particular no que se refere ao fortalecimento do Talibã, né, contra o Estado Islâmico, né? A Rússia tem preocupações com o Estado Islâmico, sobretudo com o terrorismo na região do Cáucaso. Por isso, manter o Estado Islâmico longe do norte do Afeganistão é muito importante para a Rússia. A Rússia não quer, de modo algum, que o Estado Islâmico se aproxime do norte do Afeganistão, que isso pode trazer mais ameaças aos seus aliados e colocar os seus interesses em risco, né? Eu acho que esses atores aí regionais são atores interessantes que fazem a gente pensar, mas é interessante também pensar que o Afeganistão ele tá no centro da Eurásia, e ele coloca problemas aí para essa nova confrontação. O Biden, quando sai do Afeganistão, ele está anunciando, olha, nosso problema central da política norte-americana não é mais o Oriente Médio. Nosso problema central agora é a Ásia-Pacífico, é a confrontação com a China, é a geopolítica do Indo-Pacífico, é essa aliança de contenção da ascensão chinesa. Tá? Então ele está preocupado com isso. Acontece, o Biden saindo da Ásia Central, está abrindo espaço para a China, né, estabelecer novos interesses, novos investimentos e novos aliados nessa região. Esses foram os comentários aí, gente. Professor, nós temos um quadro chamado Pode Indicar, em que o nosso convidado indica tem um livro, um documentário, um filme, que vai arrematar essa entrevista, esses comentários. É interessante que os nossos ouvintes, depois de ouvir essa entrevista, vão lá, pesquisem, leiam e vai complementar aquilo que o senhor comentou. Tem alguma coisa para nos indicar? Eu acho muito interessante olhar para os produtos culturais, né? Então, esses 20 anos de ocupação norte-americana, de guerra ao terror, Estados Unidos, Hollywood, produziu um monte de filme de guerra ao terror que reforça o orientalismo, né, que o Eduardo Said fala, né, de uma nova lógica aí, né, do século XXI. Mas eu acho que é interessante, como internacionalistas, pensarmos também toda essa produção hollywoodiana de guerra ao terror, tanto o filme Guerra ao Terror, quanto inúmeros outros. O inimigo sempre é um barbudo que quer dominar o mundo e sai explodindo todo mundo, né? Então, isso a gente sabe, que nossos estudantes da Unilab vivem com esse preconceito, porque isso internaliza, né? Então, nossos estudantes muçulmanos da Unilab sabem que eles evitam falar, ou têm receio de falar, muitas vezes, por a sua religiosidade, porque tem preconceito, porque no Brasil, a gente incorpora essa linguagem. A linguagem da guerra ao terror
teve um impacto muito grande na produção, na indústria cultural norte-americana, que tem um poder global, essa indústria cultural, né? Então, acho que é interessante olhar para essa produção cultural norte-americana com um olhar crítico, né, do internacionalista. E uma outra referência acadêmica que eu já comentei é o Amitabh Acharya, né, que ele não fala especificamente do Talibã, um pouco do Afeganistão, mas ele traz insights muito interessantes, tanto para ter um olhar crítico às relações internacionais, a teoria das relações internacionais mainstream, né, tradicionais, do Norte Atlântico, quanto ele traz vários insights para pensar teorias e políticas internacionais em contextos regionais, em dinâmicas regionais. Ele é um autor indiano, ele escreve sobre o sul da Índia, sobre o sul da Ásia, sobre a Ásia Central também, sobre o Sudeste Asiático, né? Mas eu não conheço nenhum texto dele que fale especificamente sobre o Afeganistão, mas ele é um autor aí que eu indico para a gente estudar. Infelizmente, até onde eu saiba, não tem nada em português dele traduzido, né? Mas ele é uma referência importante, até porque ele é foi o primeiro presidente da ISA, International Studies Association, não ocidental, né? Não branco, por assim dizer. Então, essas são minhas sugestões. Nós agradecemos muito a sua contribuição e a sua participação. Eu, particularmente, aprendi muitas coisas, porque quando a gente fala sobre o Talibã e quando esse tema foi decidido pela nossa equipe Podmundo, nós fomos pesquisar, né, para fazer as perguntas e para fazer a entrevista, o episódio em geral. E é isso. Muito obrigada mesmo por estar participando, né? Sua presença foi muito importante mesmo para o nosso projeto. Infelizmente, esse episódio chegou ao fim, mas não precisa ficar triste, porque nós vamos produzir novos episódios para que você continue atualizado. É isso, nos siga nas redes sociais para que você não perca nenhum novo episódio e fique em casa, se cuida, tchau!